Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoal, ensino de presente para você. Estamos diante de uma série, intitulada Descomplicando a Escatologia. E esse é mais um vídeo para a série Descomplicando a Escatologia e você é muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui e de antemão, nesses primeiros 30 segundos, eu espero que você já seja inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, aproveita, curta, comenta, compartilhe, ative o sininho das notificações aqui, porque teremos mais vídeos a respeito da escatologia, descomplicando a escatologia. Nós já falamos sobre alguns temas importantes, como o conceito e o diálogo interdisciplinar que a escatologia bíblica possui. Nós já falamos sobre a ideia de Israel e igreja. Nós já falamos sobre a questão de como é a ideia de futuro relacionada à igreja e a perspectiva escatológica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, finalizado, portanto, no último vídeo, a respeito de Israel e igreja, nós vamos falar um pouco, dando continuidade, prosseguimento, aquela linha do tempo que nós estamos propondo para que você possa compreender melhor os assuntos da escatologia bíblica. Nós vamos dar continuidade a partir do estudo das profecias. Nós vamos compreender que o profetismo israelita ele se deu a partir de Samuel, os maiores eruditos acreditam e creem, e a maioria deles falam isso, que a escola profética de que foi aluno Elias, Eliseu, e tantos outros profetas, começa de fato com Samuel. Então, e a partir de Samuel é que vai aparecer a ideia de escola de profetas. O profetismo israelita se dá, de fato, com a monarquia. Você tem uma ascensão, uma proliferação muito grande. Se nós olharmos como recorte temporal, a ideia do profetismo israelita começa a partir de Samuel e vai ter o seu vulto na monarquia, o seu tempo máximo, o seu auge na monarquia. Óbvio, porque faz sentido que a partir da monarquia, com Saul, Davi e Salomão, principalmente a partir do Reino Unido de Israel, você ter, por exemplo, profetas que profetizavam a respeito do reinado. Eu estou falando do recorte temporal intitulado como profetismo israelita, para você não confundir, por exemplo, com Moisés, porque Moisés é considerado um profeta, é considerado um juiz, é considerado um legislador. Então, para que você não confunda o ministério, propriamente dito, o ministério profético, com o profetismo israelita, eu estou fazendo questão de pontuar isto para vocês, tá ok? O profetismo israelita começa com Samuel e vai se desdobrar em toda a monarquia, quer seja ela unida ou dividida, isto é, a unida com Saul, Davi, Salomão e Roboão, respectivamente, e a partir de Roboão, uma sucessão de reinos, de reis, tanto para o reino norte quanto para o reino sul, tanto para Israel, propriamente dito, quanto para Judá, que era ali as duas tribos, Judá e Benjamim. Então, o profetismo israelita, de fato, vai se desdobrar a partir disso. E aí é onde nós temos Elias, Eliseu, é onde nós temos Ulda, onde nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel.
e tantos outros, independente seja no Reino Norte ou Reino Sul, né? Você tem profetas profetizando para o Reino Norte, profetas profetizando para o Reino Sul, né? Profetas profetizando para os dois reinos, como Isaías, por exemplo, né? Profetizando para os dois reinos, profetas pré-exílicos, profetas do exílio, profetas pós-exílicos babilônicos. Então tudo isso está no desfecho da história de Israel a partir do profetismo. Tá, ok? Isso é só para que nós entendamos em que linha, em que momento estamos na história. Estamos falando aí por volta do século X ao século IV, ao século V a.C., né? Pelo menos 500 anos de história do profetismo israelita nós estamos falando. E essas profecias, elas se dão justamente com uma finalidade, com uma definição. Então a ideia de ser profeta, né, ou de ter as profecias, possui uma finalidade específica a partir dos seus conceitos, né? A partir dos seus conceitos. Então, quando nós falamos sobre profetas ou profecias, nós estamos falando de palavras que predizem o futuro, quer sejam elas boas ou ruins, né? Para análise puramente bíblica, as profecias são a voz de Deus sobre um determinado assunto futuro com a possibilidade de acontecer ou não. Isso nós vemos, por exemplo, em várias ocasiões, quando Deus fala e automaticamente, dependendo da absorção, né, da pessoa que está recebendo a profecia ou não, ela é cumprida ou não mediante essa predisposição do ser humano em aceitar ou não obedecer às ditas palavras. Nós temos, por exemplo, como exemplo, Isaías 38, versículos 1 ao 5, que é o texto corriqueiro, quando se fala dessa questão de Deus trocar, né? Parecer que Deus está trocando de ideia, mudando de ideia. Mas não é, porque ele deixa ao homem receber, predisposição do homem receber ou não essa profecia. Isaías 38 está falando do rei Ezequias, que recebeu a mensagem de Isaías, dizendo: conserta a tua casa, que hoje mesmo morrerás e não viverás. E aí ele olha para a parede, vira-se para a parede, ora ao Senhor, mostra para o Senhor quanto ele foi fiel, quanto ele foi dedicado à obra de Deus, e Deus então concede-lhe ainda mais 15 anos de vida. Então, a mensagem de Deus é uma intervenção, é sempre uma intervenção de Deus a partir dos seus próprios desígnios e justiça. Então, então não há possibilidade de nós falarmos: aqui Deus foi injusto, ali Deus foi justo. Não. A partir dos próprios desígnios e justiças divinas é que ele vai estabelecer esses critérios para aceitar, né, a predisposição do homem ou não. E na maioria das vezes ele aceita a predisposição do homem em assumir essa responsabilidade. Agora, há profecias que jamais voltarão mesmo, jamais serão revogadas. Há profecias que jamais serão revogadas, né? Então, é só para nós entendermos que o estudo das profecias é fundamental para o desfecho, ou seja, escatológico, escatologia, para o desfecho escatológico. Tudo aquilo que nós vamos estudar nos estudos das profecias vai ser fundamental e preponderante até mesmo para a nossa linha de investigação, para a nossa linha de perspectiva escatológica, de escola, de corrente, para a escolha das escolas ou correntes de interpretação escatológica. Só para que você tenha uma ideia, porque isso é muito sério. Tá? Então nós estamos fazendo com que os irmãos que aqui estão acompanhando tenham uma noção, primeiro, panorâmica de todo o evento bíblico, para a melhor compreensão dos estudos escatológicos. É por isso que começamos lá no Gênesis. Se você ainda não viu o vídeo, né, eu pediria encarecidamente que você retornasse, deixasse de assistir este agora, porque senão você não vai pegar a linha de raciocínio, né? Deixasse de assistir este agora, voltasse às primeiras aulas, né? As primeiras aulas, a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante, para compreender o pano de fundo
e o viés pelo qual nós estamos campeando, nós estamos andando, ok? E a análise, né? Porque a gente tem uma certa ideia, uma análise para compreensão dos textos bíblicos a partir do apocalipsismo, da escatologia e tudo mais. Então, um desses assuntos é o estudo das profecias. Então, nós vamos ver aqui que as profecias possuem um propósitos, a profecia possui classificações, a profecia possui estrutura e a profecia também possui tipos, ok? Então vamos recapitular? Toda profecia bíblica possui propósito, toda profecia bíblica tem a sua classificação, toda profecia bíblica possui uma estrutura e toda profecia bíblica tem os tipos de profecias. Então nós vamos por parte para que você possa compreender aí. Quando nós abrimos o texto bíblico, né, lembrando que a gente está sempre usando o texto bíblico para embasar a nossa linha de raciocínio para a melhor compreensão da escatologia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então aqui está os propósitos de uma profecia. Os propósitos de uma profecia está registrado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, ok? Ele tem 3 propósitos fundamentais e irrevogáveis, intransponíveis, né? Sem elas, não há uma profecia completa, ok? A profecia serve para edificar, que é a mesma coisa que fortalecer. A profecia serve para exortar, que é a mesma coisa que encorajar, corrigir, disciplinar, advertir. E a profecia serve para consolar, que é a mesma coisa que aliviar as tensões e as aflições do dia a dia, uma vez que Deus também conhece as nossas aflições. Então, quando ele entrega uma profecia, quando há uma profecia proferida, a profecia pode fazer, precisa fazer estas 3 coisas: edificar, exortar e consolar, ok? Então, nós vimos o propósito da profecia. Agora você tem a classificação das profecias. Então, quais são as classificações das profecias? Ela é classificada em 4, ela possui quatro classificações. A primeira é a profecia clássica. A profecia clássica é aquela profecia otimista, focada nas bênçãos, caso o povo se mantenha fiel. Ou seja, por que clássica? Porque ela é a mais vista, ela é a mais corriqueira, né? Você tem uma mensagem de Deus que exorta, que consola, que edifica, mas é uma profecia clássica, né? Se mantenha fiel, eu sou contigo, né? Não te preocupes, ou coisas semelhantes. É uma profecia clássica. Existe também a profecia apocalíptica, que essa, inclusive, é a que vai nos chamar maior atenção para a proposta dessa série Descomplicando a Escatologia. Profecia apocalíptica, ela tem uma visão dualista, que foca em restauração final para a ocasião de acontecimentos catastróficos. Quero abrir um parêntese aqui para dizer para você que a escatologia e o apocalipsismo, bem como as literaturas apocalípticas, apesar de terem acontecimentos catastróficos, não dizem respeito apenas a isto, porque existem muitas pessoas que nem leem, né, o Apocalipse com medo, com receio de ver situações catastróficas, né? Na realidade, a escatologia é um livro, é uma matéria dentro da teologia sistemática que vai trazer, a partir da leitura correta das escrituras e da literatura apocalíptica, uma esperança para o povo, uma esperança. Então não é para trazer confusão, não é para trazer aberração, não é para trazer invencionice, a escatologia não foi criada
como uma ideia de um evento, como diz até o Ciro Zibord, né? Ciro Sanches Zibord, no livro Erros Escatológicos que Pregadores Devem Evitar, ele chama de terrólogos, né? Não é teólogos, ele chama de terrólogos, porque causa terror no povo, causa aflição, causa perturbação, mas na realidade Apocalipse capítulo de número 1 e versículo 3 está dizendo: bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que praticam as palavras desta profecia, porque o tempo está no fim. Ou seja, como é que vai causar terror, aflição, perturbação, se é bem-aventurado aquele que lê e que ouve e que entende, que pratica essa profecia? Então, não faz sentido. A ideia do Apocalipse, da escatologia, das literaturas apocalípticas é para trazer à igreja uma esperança de dias melhores, uma esperança de que breve estaremos com o nosso Rei, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Essa é a maior virtude da literatura apocalíptica e da Bíblia Sagrada como um todo. Tá ok? Então, apesar de aqui nós, no nosso estudo, nós falarmos que a profecia apocalíptica ela é na maioria dualista, ou seja, o que é o dualismo? É uma ideia assim quase maniqueísta de luta entre bem e o mal, né? É sempre o conflito entre duas partes, que neste caso aqui é o reino de Deus e o reino de Satanás, né? Reino dos céus e o reino do inferno, e assim por diante. Então isto é uma profecia apocalíptica, né? Que vai culminar em eventos finais, em eventos não só catastróficos, mas deletérios à humanidade. Deletérios à humanidade. Tá ok? Terceira classificação, nós temos também profecias proclamativas. É aquela que diz sobre o que Deus quer. Na maioria das vezes, a profecia proclamativa ela é a própria palavra, é a mensagem da letra, a mensagem nua, a mensagem como regra de fé e de prática. Então é a palavra de Deus. Então a profecia proclamativa é aquela que já foi proclamada, é aquela que já foi falada, é aquela revelada de fato. Então ela é comumente a própria palavra de Deus, ok? A própria palavra, ou seja, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus enseja, é aquilo que Deus fala e precisa ser executado, ok? É a regra geral, E uma quarta classificação de profecia é a profecia preditiva, né? É a mensagem que está atrelada à revelação específica de Deus, que não contradiz a Bíblia. Preditiva. É uma profecia preditiva, é aquela que, apesar de não estar na Bíblia como a proclamativa, ela não vai contra a Bíblia. É por isso que, inclusive, nós temos que ter cuidado com algumas profecias aí, que apesar de não estar na Bíblia, também não vai a favor da Bíblia. Então essa profecia pode ser descartada, ok? A profecia precisa ser clássica, ou ela é clássica, ou ela é apocalíptica, ou ela é proclamativa, ou ela é preditiva, ok? Nós temos também a estrutura da profecia. A profecia ela tem 3 tipos de abordagem ou de estruturação. A primeira é a revelação, que é a própria mensagem recebida de Deus. A segunda é a interpretação, que é a compreensão do significado da revelação. Veja, olha como é que vai ser importante isso para nós, para o nosso estudo apocalíptico, para o nosso estudo escatológico. A segunda interpretação é a compreensão do significado da revelação. Que aqui nós podemos, inclusive, colocar como a iluminação do Espírito, que abre a nossa mente, nos ilumina, né? É um lampejo, é um vislumbre. O Espírito decodifica as mensagens que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder na Bíblia Sagrada e que não foram ao todo completamente compreensíveis. E aí o Espírito vem e nos ilumina, revelando
a compreensão correta do significado daquela interpretação, daquela mensagem, ok? E a própria aplicação. Então a estrutura da profecia é aplicação também. Ou seja, se revelaram a mensagem, se eu conseguir interpretar, agora eu aplico. Aplico onde? Aplico na minha vida, na minha situação e na minha época. Então é a mensagem aplicada à vida, à situação ou à época daquele que está recebendo a mensagem. Ok? Então vamos recapitular aí a estrutura da profecia: revelação, interpretação e aplicação. Ok? Com base nisso, e aqui já caminhando para finalizar este vídeo, nós vamos perceber agora que também existe nos estudos da profecia o tipo ou os tipos de profecia. Tá? Existem 3 tipos de profecias: profecias de referência direta, profecias de dupla referência e profecias de tripla referência. A profecia de referência direta é aquela que é proferida pelo profeta e acontece contemporaneamente a ele ou a mesma geração pela qual recebeu a mensagem divina. Vamos repetir. A profecia de referência direta é aquela que acontece simultânea e contemporaneamente ao profeta, ou próxima, ou na mesma geração. Ou seja, a vida dele até acaba, mas acontece a profecia na mesma geração que a mensagem foi recebida, que a mensagem divina foi entregue. Nós temos, por exemplo, nós temos 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, olha lá, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, quando ele entrega essa mensagem acontece exatamente no mesmo tempo do profeta. A mensagem de exortação do profeta para Acabe também vai desaguar no próprio profeta. O próprio profeta vai ter escassez, não vai chover também para ele, tá? Apesar dele ser cuidado, nós conhecemos a história, apesar dele ser cuidado por Deus, não vai chover. E aí nós temos um texto correlacionado a Reis 17:1, que está em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, que depois você pode conferir na sua Bíblia. E a mensagem de Jesus, por exemplo, Mateus capítulo de número 23, ó. Mateus capítulo 23, Mateus 23, versículos 37 a 39. Olha aí. Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Então, até o versículo 38, e 39, a mensagem, versículo 38, eis que vossa casa vos ficará deserta. Essa mensagem aqui aconteceu literalmente no ano entre 66 a 70 depois de Cristo, quando o general Tito e seu exército romano entrou em Jerusalém, sitiou Jerusalém, quebrou, cercou de trincheira, quebrou tudo, e a casa ficou praticamente deserta, ficou deserta mesmo. Então a mensagem de Jesus, apesar dele não ver acontecendo a profecia, a geração que ouviu percebeu que ele era de fato profeta, porque se cumpriu 30, 35 anos depois da sua morte. Ok? Então isso são profecias de referência direta. Veja que sempre nós temos que olhar para a Bíblia do ponto de vista literal. Quando não der possibilidade de ver a literalidade do texto, aí nós vamos para o figurado, para o alegórico. Ok? Mas enquanto tiver possibilidade, nós precisamos procurar ao máximo a literalidade dos textos.
Olha um outro texto importante aqui, Lucas capítulo de número 13, versículo 34. Ó. Lucas 13, 34. É paralelo, é o texto paralelo, ele fala a mesma coisa, tá? Lucas 13, 34 fala também em Jerusalém que mata os profetas, é só para que vocês possam ver que existem textos. Ok? Então vamos lá, essa é a profecia de referência direta. Deu para entender aí? Compreendeu? Coloca aqui nos comentários aqui, vê se você compreendeu esta ideia. Segundo tipo de profecia, profecia de dupla referência. E aqui eu vou correr um pouquinho, porque estamos ultrapassando aí o limite que eu mesmo estabeleci aqui de tempo, tá? Que é em média 25 minutos, ok? Então, profecia de dupla referência é aquela que acontece parcialmente no mesmo período em que foi profetizada ou na mesma geração do ouvinte, contendo cabalmente seu cumprimento em um futuro historicamente analisado. Então, o que acontece aqui? Nós temos algumas profecias que acontecem tanto no tempo do profeta quanto em um período distante historicamente. Tá? Então, eu tenho 2 pontos de profecia sendo executada, 2 pontos. Nós temos, por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 26, com referência a Mateus capítulo 24, versículo 15. Então veja, eu tenho um Daniel profetizando que o homem iníquo vai se assentar no templo de Deus, e nós temos a confirmação dessa profecia em Mateus capítulo 24, versículo 15. Alguns pressupõem que Daniel está falando de Antíoco IV Epifânio, por volta do século II a.C., portanto, período intertestamentário, período antes dos Macabeus. Nós vamos falar isso no próximo vídeo, quando nós falarmos sobre literatura apocalíptica, tá ok? Próximo vídeo, por isso que eu estou pedindo para você, ative o sininho das notificações aí para você não perder os nossos vídeos. Nós vamos falar sobre o período intertestamentário para falar sobre a literatura apocalíptica. Ezequiel 38 vai cumprir, vai ter um novo cumprimento em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, que Ezequiel 38 e 39 fala sobre Gog e Magog. E uma profecia também que é interessante é Joel, capítulo de número 2. Né? E nos últimos dias, diz Deus, derramarei sobre vós o meu espírito, e essa profecia é cumprida em Atos dos Apóstolos. Veja, Joel recebe isto, há um cumprimento parcial no próprio período de Joel, e há um cumprimento cabal em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que Pedro vai falar, inclusive, que aconteceu. Ok? Então isso é chamado de profecia de dupla referência. E, para finalizarmos, profecia de tripla referência. Profecia de tripla referência significa que pode acontecer em 3 etapas no tempo histórico. Tá? Então nós temos aqui aquilo que é separado em 3 fases do cumprimento da profecia de tripla referência. Um cumprimento imediato, um cumprimento messiânico e um cumprimento escatológico. Um cumprimento imediato, um cumprimento messiânico e um cumprimento escatológico. Nós temos alguns exemplos. Ezequiel 37, do 1 ao 14, fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Então o que acontece no Vale dos Ossos Secos? Nós temos um cumprimento do regresso de Israel à terra prometida, a sua terra natal, Jerusalém. Nós temos o cumprimento da restauração de Israel como nação, isso aconteceu em 1948. E nós temos um cumprimento dos 1000 anos de paz, que é o cumprimento da restauração completa da nação de Israel. E aqui está implícito nervo, pele e carne na profecia de Ezequiel 37. Ok? Isaías 61, 1 e 2 também fala, a primeira parte da profecia de Isaías 61 é conferida em Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Lembra lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Aí Jesus vai abrir isso aí, lá em Mateus 4, 18 e 19, Jesus vai abrir a palavra, vai abrir o pergaminho e vai entregar a mensagem, mas só que ele vai parar no ano aceitável do Senhor. Só que em Isaías continua o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os tristes de Sião, aquele negócio todo. Só que em Jesus
é um cumprimento parcial. Então, se cumpre no período de Isaías uma parte, se cumpre no período de Jesus a outra parte, ou seja, cumprimento messiânico, e vai se cumprir na segunda vinda de Cristo, a implantação do milênio e o dia da vingança, isto é, a guerra do Armagedon é o dia da vingança do Senhor que diz respeito a Israel e não à igreja. Então, por esse motivo, isso aqui é uma profecia de tripla referência, ok? Então, este estudo está diretamente ligado, proporcionalmente ligado à história da escatologia, para você, para nós descomplicarmos para você, nós fizemos este apanhado do estudo das profecias. É claro, muito rápido, muito superficial. Você vê que eu estou aqui falando relativamente rápido, por causa do tempo também, porque eu não quero fazer desse vídeo muito longo, mas se você gostou, deixa o joinha, clica aí nas notificações, deixa o sininho, tá bom? Comenta, compartilha com outros e se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a chegar ainda mais longe. Deus continue abençoando a sua vida. Este foi mais um vídeo da série Descomplicando a Escatologia, dentro do canal Galardoar, o ensino de presente para você.